Olá, gente! Sextou com S de saudade, com S de Sorocaba, com S de serenidade, de sabedoria. Já tô com saudade de vocês. Vou fazer essa revisão para auxiliar de educação. Algumas coisas servem para inspetor de alunos. Espero que vocês continuem conosco no canal, acompanhando. É um concurso. Eu não faço isso, não é meu trabalho, não sou youtuber, né? Eu tenho 2 cargos públicos atualmente, sou diretor de uma escola maravilhosa e eu faço isso por gratidão, por tudo que os concursos me proporcionaram, por em 2017 ter vivido um ano muito difícil, mas depois, através dos concursos, ter conseguido aí muita coisa e, enfim, eu tenho muita gratidão e faço isso com um sentimento de gratidão gigante, gente, gigante, tenho certeza disso. E eu preparei essa revisão aqui com muito carinho para vocês, já desejando para vocês uma boa prova. Vai com tudo, gente, para essa prova, vai com confiança, com certeza que você vai chegar lá. E essa revisão vai ter também, vai ter legislação e vai ter um pouquinho de atualidades. Coloquei atualidades lá, umas dicas aí que eu pesquei lá. Então vamos lá, gente. Artigo 37 da Constituição, eu peguei aqui, ó, a administração pública direta e indireta. Né? Direta é a própria prefeitura, indireta às vezes é algum órgão que a prefeitura tem, alguma autarquia, né? Alguma empresa mista, enfim. De qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade e eficiência. O famoso LIMPE. LIMPE, gente, LIMPE é um mnemônico, né? Ó, LIMPE, legalidade, L, impessoalidade, I, moralidade, M, publicidade, P e eficiência. Lembra, LIMPE é a questão dos princípios da administração pública. A VUNESP adora essa pergunta. Se cair e você acertar, gente, e você passar, eu vou cobrar pizza lá em Sorocaba, tá? 3, o prazo de validade. Então não esquece do LIMPE. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse aí, gente, olha, a VUNESP faz muita questão desses princípios da administração pública. 3, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Gente, então assim, o concurso vai ser agora em 2020, né? Ele vai, acredito que ele vai ser homologado lá em 2021. Então ele vai valer 2021, 2022. Ele pode ser prorrogado por mais 2 anos, 2023, 2024. Prefeitura pode não prorrogar? Pode. Muita gente me perguntou assim, professor, será que chama mais do que está no edital? Sim, normalmente chama mais. E esse concurso de auxiliar de educação, inspetor de alunos, chama muita gente. Chama porque as pessoas tomam gosto pelo concurso, como eu tomei, depois vai prestando outro, aí já sai de auxiliar de educação para professor, de auxiliar de educação para outro cargo, e assim vai, né, gente? Bichinho do concurso morde a gente, faço concurso até hoje, tá? Olha só, inciso 3, 2 anos, a banca gosta de trocar esses números, então é 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. A administração pode não prorrogar? Pode. Ela pode dar os 2 anos e ela resolver não prorrogar, tá? É direito da administração pública. Inciso 4, durante o prazo improrrogável previsto no edital, que são os 2 anos, né? Certo? De convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, lembrar sempre disso, né? Provas ou de provas e títulos, professores, diretores, supervisores, sempre provas e títulos. Será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir um emprego, cargo ou emprego, né? Porque pode ser cargo público ou emprego público, dependendo do regime. Em Sorocaba é cargo público, né? Em Mairink, por exemplo, que é CLT, é emprego público na carreira. O que esse inciso 4 diz, professor? Ele diz o seguinte, vamos lá, a administração está no final do concurso, ela abriu outro concurso, aí ela já homologou esse novo concurso. Só que ainda tem gente para chamar do antigo.
Está dentro do prazo, então ela tem que chamar do outro. Ela não pode chamar do novo sem chamar do antigo durante o prazo, tá? Durante o prazo, certo? Mas ela, por exemplo, o número de vagas que está no edital, ela tem que chamar. Aí ela pode chamar mais? Pode. Pode, com certeza vai chamar. Tá bom? Inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11. Veja, tem que ter compatibilidade de horário e tem que ser alguns cargos que são possíveis de acumular. Veja só, eu, por exemplo, tinha um cargo em Barueri de professor de informática. Aí, né, gente, deu acúmulo, estava tudo certinho meus horários. Aí bateu um acúmulo de horário. Aí eu tive que exonerar Barueri, tá? Então, não dava mais acúmulo, não dava mais compatibilidade, certo? O que pode acumular? 2 cargos de professor, ó, de 2 cargos de professor, como é o meu caso aqui, ó, 2 cargos de professor pode. B, a cargo de professor com outro técnico ou científico, também pode. Você pode ter um cargo de professor e ter um outro cargo técnico ou científico, isso também pode. E C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, também pode. Professor, pode eu acumular o cargo de auxiliar de educação com inspetor de aluno? Não, não pode. Tá? Tá aqui bem claro as hipóteses que pode e a banca gosta muito de cobrar isso aqui. Então, atenção, gente, nisso aqui. Eu estou fazendo apenas alguns, né? É revisão, gente, é só alguns aqui, tá? E eu vou falar de atualidades no final do vídeo aqui também. Artigo 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, assim, prestei o concurso, artigo 41 da Constituição. Já sou estável? Já estou garantido? Não. Tem o estágio probatório, que é de 3 anos de efetivo exercício. E aí, opa, mudou aqui. E aí, gente, opa, vamos voltar aqui. E aí, o que acontece? Você tem que passar pelo estágio probatório, né, que são esses 3 anos. Cuidado que a banca gosta de trocar isso. E é de efetivo exercício. Então, se você tem uma licença lá, uma licença saúde longa, interrompe o seu estágio probatório, certo? Então, esse artigo 41 diz o seguinte: são estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Parágrafo 1. Servidor público estável só perderá o cargo. Quando que você perde o seu cargo? Aí, gente, você não vai perder. Eu tenho certeza que vocês serão auxiliares de educação maravilhosos e jamais vão envergonhar o serviço público, vão ser servidores competentes e dedicados e vão honrar o serviço público, eu tenho certeza disso. Inciso 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. O que é isso, professor? Sentença judicial transitada em julgado é quando não cabe mais recurso. Então, aconteceu alguma coisa lá, algum problema com você, você foi condenado e aí transitou em julgado, você não tem mais recurso e aí você pode perder o seu cargo. Pode, tá? Perder o cargo. Inciso 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado ampla defesa. O famoso PED, né? Processo administrativo. Então, você fez alguma coisa no serviço público lá, cometeu uma infração gravíssima lá, o Estatuto do Servidor. É por isso que você tem que conhecer o Estatuto do Servidor, para que você não cometa nenhum erro e tenha aberto um PAD, né? Um processo administrativo, e isso pode levar a você perder o seu cargo. Cuidado, mas sempre você tem o direito à ampla defesa, tá bom? Sempre ampla defesa. Então, você não é condenado sem... Se você for condenado sem ampla defesa, aí você pode recorrer, que certamente você vai recuperar o seu cargo público. E 3, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurado ampla defesa. Ó, lei complementar, tá? Cuidado aqui, ó. E o procedimento de avaliação periódica. Eles podem tentar te enganar aqui
colocando outra coisa aqui que não lei complementar, lei específica ou só colocar na forma de lei, sem colocar que é complementar, tá? Assegurada a ampla defesa. Então, gente, claro que vocês não vão precisar disso, tenho certeza que vocês vão passar no estágio probatório, vão ser aprovados, vão passar no estágio probatório, mas quando você é mal avaliado, né, aí você pode perder, embora a Constituição ainda não regulamentou essa questão da demissão do servidor público, né? Muita gente recorre à justiça e acaba ganhando, mas você também não vai dar essa bobeira, né? Porque isso causa muitos transtornos, né? Então, seja o melhor servidor, tire nota 100 na sua avaliação, tá bom? Parágrafo 2. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, é aquele que eu falei, o servidor foi demitido. Aí ele recorreu à justiça, ganhou, ele é o quê? Ele será reintegrado. E o eventual ocupante da vaga? Se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Vamos supor, gente, vou dar um exemplo aqui, se é auxiliar de educação. Aí você foi demitido, né? Foi demitido, aí chamaram outro auxiliar de educação para o seu lugar. Aí você voltou pela justiça. Só que vocês sabem que essas coisas de justiça demoram muito tempo. E aí a pessoa já era estável, que veio para o seu lugar. E aí o que acontece? Ele é reconduzido ao cargo de origem. Se ele não tem cargo de origem, ele vai para outro cargo. Ou ele vai ficar em disponibilidade com a remuneração proporcional ao tempo de serviço, tá? Mas ele não tem direito à indenização, nada, certo? Terceiro, extinto o cargo ou declarada, né, a sua desnecessidade. Vamos supor que o servidor que foi para o teu lugar, o cargo dele foi extinto. Ou declarada a sua desnecessidade. O servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Certo, gente? Então, também a mesma situação que eu já expliquei aqui. E parágrafo 4º, né? Como condição para aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Então, você que é servidor, quando você entra, tem lá uma comissão que te avalia, né? Uma comissão especial para te avaliar. Eu, por exemplo, estou no meu 2º ano de estágio probatório, então estou sendo avaliado pelo supervisor e eu, diretor, avalio os meus funcionários, avalio os professores, avalio todo mundo, certo? Inclusive do estágio probatório também. Então, artigo 208, cai demais. Esse aqui, hein, gente? Esse cai muito na prova da Vunesp. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, inciso 1, educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Gente, não pode esquecer isso. A educação básica ela é obrigatória, nada de facultativo. Às vezes a banca quer colocar facultativo aqui, nada disso. É obrigatória e gratuita. Dos 4 anos, professor? Sim, a pré-escola é gratuita. Ou gratuita, a pré-escola é obrigatória e gratuita também. Então, é dos 4 até os 17 anos de idade. Assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que ela não tiveram acesso na idade própria. Gente, se você ver esse vídeo e você errar essa questão, eu vou ficar bravo com você. Vou ficar bravo. Não erre. Essa questão você não pode errar. Educação básica gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Tá bom? 2. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Progressiva universalização. Do quê? Do ensino médio. A banca gosta de colocar do ensino médio e do ensino superior. Nada disso, hein? Não vai cair nessa. É só ensino médio. E é a progressiva universalização. Não vai cair nada da banca que vai colocar aqui ensino superior aqui, educação superior. Cuidado, tá? 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Preferencialmente na rede regular de ensino. Gente, não é exclusivamente, não é obrigatoriamente, é preferencialmente. Não esqueça disso.
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência preferencialmente. A banca troca essa palavra e tem gente que no cansaço da prova erra, certo? Então não é exclusivamente, não é obrigatoriamente, é preferencialmente. Gente, você vai ouvir minha voz na hora da prova. Dos 4 aos 17 anos de idade, educação básica obrigatória, gratuita, né? Progressiva universalização do ensino médio e atendimento educacional, preferencialmente na rede regular de ensino. Você vai ouvir minha voz na hora da prova falando isso e cair essa questão. Inciso 4, educação infantil e creche e pré-escola. Em creche e pré-escola, gente, lembra disso. As crianças até 5 anos de idade. Veja, é o que está na lei aqui, artigo 208, inciso 4, até os 5 anos de idade. Professor, eu conheço uma criança que tem 6 anos de idade e está na pré-escola. Pode? Pode, sim. Mas se perguntar isso aqui, você vai responder o quê? Criança de até 5 anos de idade é o que está. Você tem que responder de acordo com o que está na lei. Porque existe, sim, a possibilidade da criança que faz após 31 de março continuar na pré-escola, tá? Aí ela faz 6 anos. Mas aqui, ó, inciso 4 até 5 anos. Nós vamos ver isso adiante aí também. 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Vamos lá. Artigo 212, também um artigo que aparece, olha só. A União aplicará anualmente, gente. Eles gostam de trocar isso para bianual, né? Então, cuidado, todo ano a União aplica nunca menos de 18. Lembra da maioridade? União, nunca menos de 18. E os estados e o Distrito Federal, os municípios? 25%. Eles vão trocar esses números. E você não pode esquecer. União, governo federal, 18. Estado, Distrito Federal, município, 25%. Gente, União, você lembra da maioridade, né? 18 anos, ficou maior. Estado, Distrito Federal, município, você lembra do Natal, 25%. 25%, não esquece isso, gente. Eu faço umas associações malucas, né? Mas ajuda às vezes, né? No mínimo, não é no máximo, tá? É no mínimo 25%. Pode o município, o estado gastar 26, 27, 28, 29, 30? Pode. Agora, no mínimo, ele tem que gastar 25. E a União, 18. Você vai ouvir minha voz que eu estou repetindo isso tanto, para você não errar. Da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Não esquece o artigo 212. Artigo 214 da Constituição. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, o famoso PNE, Plano Nacional de Educação, de duração decenal. 10 anos, gente. 10 anos, não esquece. Ó, não confunde também, né, gente? Aplicação de recurso é anual. O Plano Nacional de Educação é de 10 em 10 anos. Duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias. Então, o PNE ele vai definir tudo isso aqui, diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção do desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a. Tá? Então não esqueça isso, o artigo 214. Passei aqui, gente, para o ECA, tá? Aqui, agora estamos no ECA. Estávamos na Constituição, vamos para o ECA agora. Artigo 2, cai demais também. Considera-se criança para os efeitos dessa lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Gente, o que é uma criança? Quem tem até 12 anos de idade incompletos. Não é completo. A banca gosta de trocar aqui por completo e o pessoal cai nisso. Tá? E adolescente? Aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então vamos lá. Lembrando,
cai demais isso aqui, gente. Criança, até 12 anos de idade incompleto. Adolescente, de 12 a 18 anos de idade. Não esqueça isso, tá? Artigo 4. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. É dever de todos, da família, da sociedade, da comunidade, do poder público, assegurar tudo isso para as crianças e adolescentes. E aí ele coloca aqui, ó, parágrafo único. A garantia de prioridade compreende o quê? Isso é importante você saber esses itens. A primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Isso é prioridade, tá? B. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Deve ser priorizado ali as crianças, os adolescentes. C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais e públicas. Veja, sempre aqui, ó, a criança e o adolescente em primeiro lugar, né? Sempre, então, primazia, precedência, preferência, tá? Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e juventude. Não esqueça, artigo 4 do ECA, artigo 2 do ECA, o que é criança? Até 12 anos de idade incompleto, adolescente de 12 a 18 anos, tá? Não vai esquecer isso. Artigo 18 do ECA, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Qualquer tratamento, tá? Que seja desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. E esse 18A, gente, foi incluído em 2014. Olha o que ele diz. A criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. Aí sabe o que acontece, gente? Tem muito candidato que quer discutir com a prova. Ah, mas eu não concordo com isso. Eu não concordo com esse artigo 18, professor. Só que, gente, a prova não é para você concordar ou discordar. A prova é para você responder de acordo com a lei. E o que diz a lei? A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. E a lei foi feita, gente, para proteger a criança porque existiam verdadeiros abusos de violência, e até hoje existem, contra a criança, tá? Como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família, ampliada pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Olha aqui, gente, tá? Inclusive aí os auxiliares de educação. Então, muita atenção nesse 18A, gente. Muita atenção, cuidado. Parágrafo único. Para os fins dessa lei, considera-se, aí definiu o que é um castigo físico. Inciso 1. Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente, que resulte em A. Sofrimento físico ou lesão. Certo? Então, aqui definiu o que é castigo físico. O uso da força sobre a criança ou adolescente que vai resultar em sofrimento físico ou lesão. E o que definiu aqui como tratamento cruel ou degradante? Conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente, que humilhe. Veja, tratamento cruel, humilhe. Então a VUNESP pode colocar lá, que colocou a criança olhando para a parede, né? Isso é uma humilhação para a criança. Ou colocou a criança com chapéu de burro, isso é humilhante, né? Ou ridiculariza a criança, né? Então está previsto aqui, ó, humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Isso é tratamento cruel ou degradante, tá? Então, atenção, muita atenção, que o cargo de auxiliar de educação, inspetor de alunos,
Isso aqui é muito cobrado, tá? Artigo 53A, gente. Esse aqui eu tô apostando aí na prova de vocês, hein? Artigo novo, feito em 2019, e a banca às vezes gosta de cobrar umas novidades. É dever da instituição de ensino, clubes, agremiações recreativas e estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso de ou dependência de drogas ilícitas. Está aqui, ó, artigo 53A. Esse eu aposto na prova. E ele, gente, é de 2019. Então, e ele fala de um tema muito importante, que é a questão do enfrentamento, prevenção ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Artigo 56, também um artigo bastante cobrado aí. Os dirigentes, estamos falando de ECA, tá, gente? Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de quando que a gente comunica o Conselho Tutelar. O que? 1. Maus tratos envolvendo seus alunos. 2. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. E 3. Elevados níveis de repetência. Aqui fala muito dos dirigentes, né? Então, quando que um diretor, por exemplo, ele tem que acionar o Conselho Tutelar? Se ele identificar maus tratos envolvendo os alunos, né? Se ele vê que o aluno falta demais, faltas injustificadas, evasão escolar, e aqui, claro, esgotados os recursos escolares. A escola já fez de tudo, já ligou, já foi atrás, já mandou carta, e não conseguiu que o aluno comparecesse à escola, ou que o aluno continua faltando. E elevados níveis de repetência, aquele aluno que repete, repetiu o segundo ano uma vez, depois repetiu de novo, repetiu a quinta série, quinto ano uma vez, depois repetiu de novo, depois repetiu de novo, tá? Artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Já caiu essa também. Gente, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Lembra disso. Lembra desse artigo 60. Artigo 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nessa lei. Artigo 64. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurado bolsa de aprendizagem. Também caiu sobre isso, tá? E artigo 65. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Então, gente, o adolescente também tem direito trabalhista e previdenciário maior de 14 anos. Muita atenção que a banca pode tentar pegar você numa dessas questões. Então, olha só, é proibido o trabalho a menor de 14 anos, salvo na condição de aprendiz, tá? Atenção nisso, e aqui atenção nesses outros artigos também. Artigo 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado o trabalho protegido. Gente, ainda o ECA traz a nomenclatura portador de deficiência. E se aparecer lá, está correto porque a lei não foi alterada ainda. Mas nas legislações mais atuais já se fala em pessoa com deficiência, tá? Esse é o termo correto. Artigo 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado, é proibido, gente. Trabalho, olha, o que é proibido ao adolescente empregado, aprendiz? Em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, né? O que é proibido? Trabalho noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Guarda isso aqui, ó, 22 horas e as 5 horas do dia seguinte. Trabalho noturno não pode, tá? Aí esse adolescente empregado, aprendiz, em regime de familiar de trabalho. 2. Perigoso, insalubre ou penoso. Nenhuma atividade perigosa, insalubre ou penosa. Ou seja, você não pode colocar o adolescente para trabalhar com produtos químicos perigosos, um ambiente onde tem muita fumaça, pó, né, um ambiente insalubre.
ou ambiente penoso também, né? 3. Realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Você não vai colocar o adolescente para trabalhar num lugar onde as pessoas bebem, fazem uso do álcool, por exemplo, ou um lugar onde tenha imagens pornográficas, sei lá, né? Então, né, tudo tem que ser pensado para o melhor desenvolvimento. Então, realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. 4. Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Então, a escola é prioridade, certo? Então, o adolescente não pode parar de estudar para ir trabalhar. Por isso que a condição de aprendiz, né? E por isso que, como a gente viu lá, o ensino é obrigatório, dos 4 aos 17 anos, lembra disso. Artigo 136, que vai falar das atribuições do Conselho Tutelar. O que o Conselho Tutelar faz? Ele atende as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, de 1 a 7. Ou seja, o Conselho ele faz uma série de atendimentos quando tem violação do direito das crianças, maus tratos, abandono, falta de cuidados, exploração, enfim, tá? 2. Atender ou aconselhar os pais ou responsável aplicando as medidas previstas no artigo 129. O conselho também é esse lugar onde o pai é atendido, a mãe é atendida, encaminhado por serviços sociais, por serviços de atendimento. Tá? O conselho em si, ele não faz um atendimento, ele encaminha para assistência social, para os serviços de saúde, para a vaga na escola, se a criança não estiver estudando, certo? Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, o que o conselho pode fazer? A. Requisitar serviços públicos na área de saúde. A criança está com problema de saúde, não consegue atendimento, o conselho tutelar pode requisitar. Educação, não está conseguindo vaga, o conselho pode requisitar. Serviço social, a criança está passando fome, está sofrendo alguma questão de violação da família ali. Então, previdência, trabalho e segurança. Então, tudo isso o conselho pode requisitar. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Então, por exemplo, fui lá na escola, pedi vaga, o diretor tinha vaga, mas não deu nem bola, não quer o menino lá, enfim, por algum motivo. E isso aí vai para o judiciário, porque o judiciário tem o poder de mover uma ação por violação dos direitos da criança e do adolescente. 4. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente, exatamente o que eu acabei de falar. E 5. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Existem algumas violações que você tem que realmente comunicar à autoridade judiciária o que está acontecendo. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, de 1 a 6, né, para o adolescente autor de ato infracional. Então, o adolescente, né, aquele que tem de 12 a 18 anos, lembra disso? Ele comete atos infracionais e ele pode ser punido. E aí existem as punições lá, pode ser encaminhado por uma fundação, né, do bem-estar, a Fundação Casa hoje, enfim, ele pode ter que comparecer lá perante o juiz, ter que fazer alguma medida, uma medida socioeducativa, enfim. Expedir notificações, isso tudo é função do Conselho. 8. Requisitar certidões de nascimento e de óbito da criança ou adolescente quando necessário, o Conselho pode fazer isso. Assessorar o poder local na elaboração de proposta orçamentária para planos e programas de atendimento do direito das crianças e do adolescente. Então, o Conselho Tutelar pode dar sugestões de políticas públicas, né, para atender a criança e adolescente diante das demandas que eles atendem, que eles veem, das necessidades. Representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, inciso 3 da Constituição Federal, tudo aquilo que eu comentei aqui, né?
representar o Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou adolescente junto à família natural. Sempre vai se tentar, gente, manter a criança na família. Ocorrem alguns problemas que o próprio desrespeito e a violação do direito da criança é feita pela família, às vezes pelo pai e pela mãe, né? Caso de violência sexual, por exemplo. Então aí você não pode deixar a criança com aquele pai nem com aquela mãe, tá? Promover e incentivar na comunidade, nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maltratos em crianças e adolescentes. E aí é feito com, por exemplo, os auxiliares de educação, com os professores, treinamento para identificar sinais de violência, sinais de maus tratos, sinais de abuso sexual, tá? Que é muito comum acontecer, mais comum do que a gente imagina. Aí vamos para o documento, critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças. Gente, esse documento aqui eu tenho um vídeo que eu comento, mas assim, o que ele vai falar, gente? Sempre ver a criança como um sujeito de direitos e falar muito da questão da brincadeira, que a criança tem direito à brincadeira, né? Que a brincadeira é um importante componente aí nessa fase da criança na creche, para o desenvolvimento dela, para que ela cresça, certo? Aí coloca aqui um item importante, as rotinas da creche são flexíveis, não esqueça disso, no vídeo eu enfatizo muito isso, são flexíveis, a creche não vai pensar em creche como escola, horário certinho para tudo ali, né? Tem horário, claro, tem uma organização, mas ela é mais flexível e reservam períodos longos para as brincadeiras livres das crianças. Você tem que estar sempre atento a crianças tristes ou choro. Então, o documento o tempo todo, ele visa o quê? Um acolhimento muito grande dessas crianças, uma atenção por parte dos profissionais, uma dedicação, um ambiente bom, arejado, bonito, estimulante, tá? Sempre falando que as crianças têm direito ao contato com a natureza, ou seja, não é só colocar a criança entre quatro paredes ali e cuidar, né? Cuidar e educar, lembre disso, são indissociáveis. E aí o que acontece é estimular saídas nos parques, a saída num parque próximo à creche, isso faz parte, contato com a natureza, contato com a terra, né? Nada de ficar restringindo, porque é uma fase importante. Criança brincar com água, criança brincar com terra. Criança tem direito à higiene, à saúde, isso sempre ser estimulado na creche, a autonomia das crianças, para que elas escovem o dente. Claro que tem momentos que elas não têm ainda a idade, né, para determinadas ações, mas isso vai sendo trabalhado e sempre se valorizando muito a questão da higiene e da saúde. Calendário de vacinação tem que acompanhar também, a escola tem que acompanhar isso junto com a família, tá? Alimentação sadia, nada de alimentos, né, embutidos, incentivar desde cedo uma boa alimentação. Então esse documento, gente, ele trabalha o respeito à criança como um ser de direitos. E aí valoriza muito a questão da brincadeira, valoriza demais os espaços, os contatos, não ver a educação como aquele na sala fechado, né? Respeitar os momentos das crianças, respeitar a criança, ouvir a criança, certo? Envolver a criança, dar voz à criança, já fazer a democracia, né? A gestão democrática, a democracia com as crianças, ensinar isso desde a mais tenra idade. Então, tudo isso está nesse documento, gente. Fiz um vídeo longuíssimo sobre isso. Nossas crianças têm direito à sua curiosidade, imaginação, capacidade de expressão. Incentivar isso nas crianças, né? E não podar a curiosidade, incentivar a curiosidade, a imaginação, a capacidade de expressão,
o movimento em espaços amplos, aquilo que eu já falei, o direito à proteção, afeto, amizade, carinho, né? Função de vocês, de auxiliar de educação, tem muito isso do afeto, né? Do sorriso. A gente não pode levar para o nosso trabalho os nossos problemas pessoais. As crianças estão lá, elas gostam de ver a gente sorrindo, gostam de ver a gente brincando, gostam de ver a gente feliz, e elas vão, abraçam, agarram, e a gente tem que ter todo esse afeto com as crianças. Que a criança tem direito a expressar seus sentimentos, a criança tem direito à alegria, à felicidade. Os meninos e meninas têm direito a expressar também a tristeza e frustração. Nosso planejamento reconhece que o período de adaptação é um momento muito especial para cada criança, sua família e educadores. E aqui, gente, é importante vocês entenderem isso. A creche, ela tem, por exemplo, você pega um bebê, quando ele entra na creche, tem um momento de adaptação. Ele não vai ficar lá no primeiro dia todo horário, né? Tem um momento de adaptação. Aí a mãe leva, ele fica um pouquinho, no outro dia ele fica mais um pouquinho, até ele se adaptar. Mas chegar lá e colocar a criança na creche, no primeiro dia ela já fica lá 7, 8 horas, não. Né? Planejamento é flexível quanto às rotinas e horários para as crianças em período de adaptação. É claro que se cria uma rotina, os horários, mas no período de adaptação tudo isso é flexibilizado. Aquilo que eu falei, ao invés da criança ficar 6 horas, no primeiro dia ela fica, 2 horas. Você vai determinar o tempo, né? A direção, junto com a equipe, vai determinar o tempo de adaptação. Tá bom? Parecer CNE-CEB, número 20 de 2009. Eu não gravei vídeo disso, né, gente? Mas eu destaquei aqui alguns pontos importantes, tá? Eu não gravei vídeo porque eu estou fazendo um curso e esses 2 pareceres estão lá, então acabei, né, tendo que não pude deixar isso aberto, vamos dizer assim. Artigo 3º. O currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. Veja, gente, aqui a educação infantil vai trabalhar e reconhecer todas as experiências, os saberes que as crianças trazem. Não é mais aquela concepção de educação que a criança não sabe nada e o professor sabe tudo e ele que ensina tudo. Não, a criança traz lá experiências de vida, de vivência na sua família, na sua comunidade, saberes, né? E isso tudo é importante e unir com aquilo tudo que a educação ao longo dos anos acumulou, né? Toda a questão de saber do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico, tecnológico, e esses saberes eles vão se integrar, né? Para que tenha um desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos de idade. E aí fala aqui no seu artigo 5, a educação infantil, primeira etapa da educação básica. Não esqueça disso. Educação básica tem a educação infantil, que é a sua primeira etapa. E é oferecida onde? Em creche e pré-escola, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos. Por que ele fala isso, gente? Porque durante muito tempo se teve uma concepção da creche como uma coisa de assistencial, né? Mais doméstica, vamos dizer assim, de cuidar, só de cuidar. Hoje não, creche é cuidar e educar, que são indissociáveis, inseparáveis. Então, por isso que ele fala aqui, ó, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos, que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados, veja, pode ter educação infantil, tanto pública quanto privada, que educam e cuidam de crianças, ó, educam e cuidam. Educar e cuidar, indissociáveis. Um não é mais importante que o outro. Os dois são inseparáveis, os dois são importantes. De crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno,
diurno, presta atenção que a banca pode trocar essas palavras, em jornada integral ou parcial. Ah, a creche precisa ser o tempo todo integral? Não, pode ser parcial. Aqui está colocando, ou a pré-escola também, tá? Regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. Então, tudo que é na educação infantil é fiscalizado, regulado, supervisionado por órgão competente. Parágrafo 1. É dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. Ou seja, é direito de todas as crianças, tá? Todas as crianças terem acesso à educação infantil. Parágrafo 2. Por isso que não tem requisito de seleção, gente. Cuidado, né? Sem requisito de seleção. Parágrafo 2. É obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Gente, a criança fez até o dia 31 de março, 4 anos, ela tem que ser matriculada ela vai fazer, né, até o dia 31 de março, 4 anos, ela tem que ser matriculada na pré-escola. Aí, se ela fizer depois do dia 31 de março, ela continua na creche. Vou pegar um exemplo aqui. Eu nasci dia 2 de abril, tá, gente? 2 de abril, não esquece disso. Eu nasci dia 2 de abril. Se eu seria, quando eu ali estou com 3 anos, vou fazer 4 dia 2 de abril. Eu posso ser matriculado na pré-escola? Não. Por quê? Eu faço depois. E vai perder o ano, aquela discussão. É a regra aqui, gente, ó. E já está definido isso. Que completam 4 ou 5 anos até o 31 de março. Não, a banca já fez uma pergunta recente aí no concurso de Sorocaba, colocou maio aqui. Muita gente caiu. Leu e pensou que leu março e leu maio, e era maio, tá? Estava 31 de maio. E aí estava errada a alternativa. E a pessoa na pressa, ali no cansaço, leu 31 de março, quando na verdade estava escrito 31 de maio, portanto estava errado, porque é até o dia 31 de março do ano em que ocorreu a matrícula. Parágrafo 3. As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas na educação infantil. Olha só aqui, ele vai fazer 6 anos depois do dia 31 de março, então ele não pode ir para o primeiro ano, ele tem que ir na educação infantil. Então, olha a regra aqui para você não se confundir, tá, gente? Quem faz até o dia 31 de março, por exemplo, se vai fazer 6 anos até o dia 31 de março, esse vai para o primeiro ano. E se for após o dia 31 de março, aí continua na educação infantil, tá? Parágrafo 3º. Parágrafo 4. A frequência na educação infantil não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. Muito cuidado com isso, gente. Parágrafo 4. Não é pré-requisito. Não é, tá? Presta atenção nisso aqui. Não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. Parágrafo 5. As vagas em creche e pré-escola devem ser oferecidas próximas às residências das crianças. Parágrafo 5, também está no artigo 53 do ECA, tá? Parágrafo 5 aqui, as vagas em creche para escolas devem ser oferecidas próximas às residências das crianças. Parágrafo 6, é considerada a educação infantil em tempo parcial a jornada de no mínimo 4 horas. Então, qual é a jornada parcial? No mínimo 4 horas. A banca gosta de trocar muito isso aqui. E em tempo integral, 4 horas diárias. E em tempo integral, a jornada com duração igual ou superior a 7 horas diárias. Então, se a criança fica 8 horas, é jornada integral. Se a criança fica 7 horas, é jornada integral. Se a criança fica 6 horas, aí já não é jornada integral, tá? Então, igual ou superior a 7 horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança permanece na instituição. Vamos lá, artigo 6. As propostas pedagógicas de educação infantil devem respeitar os seguintes princípios. Gente, eu chamo de EP, né? Éticos, políticos e estéticos. Presta muita atenção nisso, porque a banca pode colocar lá
de um lado, essa palavra aqui, éticos, políticos, estéticos, e do outro as definições e mandar você relacionar uma com a outra. O que é ético, o que é político, o que é estético. Então, o que é ético? Autonomia, responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades. O que é político? Dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade, do respeito à ordem democrática. Lembra disso aqui, já relaciona isso com político. E estético? Estético, né, gente? Da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, das brincadeiras, da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Quando falar de estético, você lembra de manifestação artística e cultural. Quando falar de político, você lembra de ordem democrática. E quando falar de ético, você lembra de autonomia, solidariedade, respeito ao bem comum. Tá? Não esqueça isso aí também. Artigo 10. As instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação. Veja, é sem objetivo. E tem acompanhamento do trabalho pedagógico, avaliação das crianças? Tem sim, mas não tem objetivo de seleção, de promoção, de classificação. Garantindo o quê? A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano. E 2. Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças, relatórios, fotografias, desenhos e áudio. Quem tem filho aí na pré-escola, na creche, sabe que as professoras fazem aqueles portfólios, né? Às vezes fazem hoje em CD digital, e aí tem várias atividades das crianças, da foto, das brincadeiras, das músicas, das fantasias, dos teatros, dos desenhos, sabe? Tudo. Isso é registro para perceber o desenvolvimento da criança, tá? Então, é importante também aí. A resolução 5, gente, de 2009, ela é praticamente igual a outra, tá? Então, ó, mesmas coisas aqui, ó, né? Ó, do 31 de março, de novo, dos 6 anos após o 31 de março, elas são semelhantes, bem semelhantes. Então, eu só coloquei aqui para você saber, e novamente aí se você quiser em casa ler aqui novamente, ó, caracteriza o espaço não doméstico, é a 5 de 2009, tá? Uma dessas duas tem no meu canal, não me lembro agora. O manual aqui, ó, brinquedos e brincadeiras nas creches, manual de orientação pedagógica, também fiz vídeo dele, e aí ele fala muito da importância das brincadeiras. E o que eu falei lá demais? Do planejamento, gente. Ó, o manual fala assim, não é para você chegar lá, dar as brincadeiras lá de qualquer jeito, né? Não, você tem que criar um ambiente estimulante, você tem que planejar o que você vai ali com aquela brincadeira buscar trabalhar, né? Então, uma brincadeira que trabalha as cores, uma brincadeira que trabalha as formas, uma brincadeira que trabalha a seriação, uma brincadeira que trabalha a lateralidade, uma brincadeira que trabalha noções de espaço. Tudo isso, gente, é intencional ali do educador, tá? E também ele vai falar muito da interação com adultos e crianças maiores. Pode ser que a banca queira te dizer, né, te enrolar lá dizendo que, ó, a creche, a criança tem que ficar sempre com criança da mesma idade. Não. Aqui o documento sempre fala o estímulo, né, a interação com adultos, a interação com crianças maiores, tá? Aqui fala do ambiente, né? Então falei muito isso lá no vídeo, ambiente estimulante, bem cuidado, colorido, um ambiente rico em estímulos, certo? Principalmente aí na creche, então, quando você fala do berço, dos móveis, né, de materiais que gerem som, materiais que sejam estimulantes, livros também, né, livros, contação de história, até o banho, né, pode virar uma atividade pedagógica, com a brincadeira com a água, com a música ali durante o banho, a integração dos ambientes, né, na creche, então ali onde dá banho o educador consegue também olhar ali a sala de aula, tá? E interação do professor com os alunos, o professor brincalhão, o professor que
interage, né, que estimula a fantasia, estimula a criatividade, estimula a curiosidade. E aí não é você deixar o aluno passivo, tem até o exemplo lá da TV, não é botar os alunos para assistir TV, é fazer interação disso, passar um desenho, perguntar para eles quem é o personagem, qual a cor do personagem, o que o personagem fez, sabe? É criar todo um estímulo ali nas atividades, tá bom? E aqui, gente, eu vou falar um pouco para vocês de atualidades e o que esse ano de 2020 trouxe, gente, aí para nós. Uma coisa que não dá para fugir, né? A banca vai colocar isso? Pode colocar, né? Que é o nosso coronavírus, aqui o Covid-19, né? Que é o nome do vírus aí. E onde ele teve origem, gente? Pode ser que caia essa pergunta aí para vocês, né? Foi na cidade de Wuhan, né? Na China, lá no mercado de frutos do mar. Na origem no mercado de frutos do mar da cidade de Wuhan, na China. E as primeiras ocorrências, elas foram relatadas no dia 31, tá errada aqui a data, né? 31/12 de 2019 aqui, ó, né? Não 2020, tá? Nem chegamos ainda aqui, aqui já se antecipou o futuro aqui, né? Aqui, perdão, gente, eu peguei do site lá, mas é 2019. E a incidência aumentou, né, de maneira exponencial. Então, atenção aí, só lembrando aqui, ó, 31/12/2019, tá, gente? Senão a gente está vendo o futuro aqui. Então, começou em que cidade? De Wuhan. Às vezes a banca pergunta essas coisas. Qual foi a cidade? Localizada onde? Tá. Como que ela se espalha? É transmitido principalmente por meio de gotículas. Por isso é importante o uso da máscara, né? Porque ela é transmitida através dessas gotículas. Quando a gente fala, né, às vezes eu estou falando aqui, pela luz aqui da iluminação aqui do vídeo, eu vejo assim, ó, aquelas gotículas que você solta, né? Dá para ver assim, como tem uma iluminação aqui maior, dá para a gente ver, né, que sai ali uma gotícula, e isso, ela rapidamente, elas são pesadas, né, elas se depositam aí na superfície, e aí você pode passar a mão, ou se você estiver perto, né, de alguém espirrar, ou alguém falando com você, por isso que ela se espalha tão rápido. E por isso que a gente tem que cuidado, sempre higienizar a mão, não colocar a mão no olho, na boca, no nariz, porque você passa a mão, a pessoa falou, caiu ali, passou a mão, ela levou a mão à boca, pronto, contaminou, né? Então é importante vocês estarem atentos a isso. Outro destaque que eu faço aqui, gente, e a banca às vezes gosta de cobrar isso, é a morte do jornalista e radialista José Paulo de Andrade. Trabalhou muitos anos na Rádio Bandeirantes, né? E ele morreu de Covid. E ele era muito conhecido aí porque ele tinha um programa, ele trabalhou 57 anos na Rádio Bandeirantes, gente. Talvez vocês não saibam, mas esse programa é muito conhecido aí de quem gosta de ouvir rádio. Ele tinha um programa chamado O Pulo do Gato, que estreou em 73. E às vezes a banca pergunta isso, a morte de alguém famoso, né? E o José Paulo de Andrade era muito conhecido no rádio. E a VUNESP gosta de fazer essas perguntinhas, gente. Então, ó, José Paulo de Andrade, radialista e jornalista da Rádio Bandeirantes, apresentou durante muitos anos um programa chamado O Pulo do Gato, que era bem de manhãzinha, né? Tinha até o barulho do gato lá, miau! Então, era muito conhecido esse programa. Eu estou apostando aí que a banca pode, né, perguntar. E ele começou a trabalhar na rádio como narrador esportivo em 1963 e foi vítima aí também do coronavírus, tá? Brexit é o processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Vocês sabem, né, que os países europeus ali têm a União Europeia, compartilham lá suas moedas, vistos e tal. E a Inglaterra, né, o Reino Unido, na verdade, optou por sair. E aí isso é chamado de Brexit. E aí iniciou em 2017, previsão para terminar em 2020. Em 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido deixou a União Europeia, tornando-se o primeiro país
a fazê-lo. Após essa data, haverá um período de 11 meses para que vários tratados e acordos sejam negociados entre o Reino Unido e a União Europeia, e esse movimento é chamado de Brexit. Atenção também, isso marcou aí o ano de 2020. Crise do petróleo, tirei aqui da Folha Dirigida, que aliás é um excelente site aí para concursos também. Se vocês quiserem entrar lá, tem sempre importantes informações aí, ó. O petróleo, gente, esse ano teve uma crise do petróleo, né? O petróleo, já foi de barril, já chegou a custar $70, tá? Hoje, né, teve cotado aí a $23. Um dos motivos é o coronavírus, porque impactou as empresas aéreas, né, as viagens, então prejuízos pelo mundo todo. Teve momentos aí que também o mundo parou praticamente, né? Países pararam, então menor circulação de carro, enfim. E aí, né, produtos, né, impactou a indústria, enfim, e o petróleo é usado para muitas coisas. Aqui fala da mobilidade em termos da aviação em escala mundial, menos transporte de carga, de passageiro, com o confinamento social e o lockdown. Guardem isso, o lockdown é suspender, né, praticamente tudo. A cidade parar, isso chama lockdown. Que a Itália agora tá voltando lá. Lockdown é para tudo, ninguém sai, só sai aquilo que é essencial do essencial, certo? Aí não é aquilo que nós fizemos aqui. Aqui no Brasil, poucas cidades fizeram lockdown. Lockdown é para quase tudo, tá? Na Europa lá parou, teve momentos que parou tudo. Para sair de casa, você precisava comunicar lá, né, por aplicativo que você ia sair, para ir na farmácia, no supermercado, era só coisas extremamente essenciais. Isso é chamado de lockdown, é para tudo, tá? Para tudo, menos o que é, lógico, essencial e fundamental para a continuidade da vida. A demanda por combustível diminui, consequência da demanda é redução do preço. E ainda tem outro motivo que fez a crise do petróleo também, a crise dentro da Organização dos Países Importadores de Petróleo, a OPEP, tá? Exportadores, tá, gente? Cuidado aqui com a palavra aqui que também está trocada aqui na notícia. Países exportadores de petróleo, OPEP. Então, olha só, nos últimos anos, Rússia e Arábia Saudita, dois grandes produtores mundiais de petróleo, não entraram em acordo. Então, houve uma crise entre dois países, a Rússia e a Arábia Saudita, o que também derrubou aí o preço do petróleo. Por quê? A Arábia Saudita aumentou a produção dela e aí gerou uma queda do preço, prejudicando aí a Rússia muito, tá? Fundeb, gente, o novo Fundeb, a emenda constitucional 108, que colocou permanente uma das principais fontes de financiamento da educação no país. O quê? O Fundeb, que terminaria no fim desse ano. Então, o Fundeb foi colocado lá na Constituição através dessa emenda 108, e ela é, sem dúvida, uma das principais fontes de financiamento da educação. Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, e foi criado em 2007. Não esqueça disso, foi votado, foi aprovado, já está lá na Constituição, através da emenda 108. E outro fato importante também, a saída do Sérgio Moro do governo, né, do Ministério da Justiça e do governo Bolsonaro. Também aí teve uma repercussão grande isso, e a banca gosta dessas coisas. E aí o ex-juiz, né, que foi responsável aí pelos processos da Lava Jato, deixou a função em 2018 para assumir como ministro da Justiça. E aí ele deixou o cargo, né? E por que ele deixou? Qual foi o motivo que ele falou? A demissão, segundo o Moro, foi porque o presidente Bolsonaro queria trocar o diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, e ele não via motivos para trocar, né? Então houve ali uma troca de farpas entre o Moro e o Bolsonaro, porque o Moro achava que ele queria interferir nos processos da Polícia Federal, e aí ficou esse
essa coisa aí, um fala uma coisa, outro fala outra, enfim. E o ex-juiz Sérgio Moro saiu do ministério também. Aí a banca pode perguntar, porque foi um fato impactante aí também no ano de 2020. Outro fato de repercussão internacional grande, a morte do general Soleimani, do Irã, né? Estados Unidos e Irã tem aquela disputa lá, presidente Trump, né? Com o regime dos ayatolás lá do Irã, e eles vivem ali se espetando ali em guerra. E o Soleimani, ele foi atingido lá por um drone, né? Os Estados Unidos teve um drone lá que atacou lá, fez um ataque no comboio lá do general e acabou matando. E o Soleimani era um herói nacional. E sua morte tirou uma onda de protesto no Irã. E o governo persa, né, que é o governo iraniano, jurou vingança e atacou bases americanas na região. A escalada de tensão fez muita gente temer uma guerra, principalmente após o Irã derrubar um avião ucraniano por engano, onde 176 pessoas morreram. Outro fato importante também, que foi a derrubada desse avião ucraniano, né? Às vezes a banca coloca a notícia e vai perguntar se o avião era ucraniano, era de outra nacionalidade lá. Então você tem que estar atento aí também, fato também que marcou logo no início do ano isso aqui foi, tá, gente? Então marcou aí. Incêndios no mundo e no Brasil, gente. E começou o ano também com um baita incêndio florestal lá na Austrália que matou 28 pessoas e atingiu uma área de 107 mil quilômetros quadrados. Essa fumaça chegou até o Brasil. E o outro que está acontecendo aí também nesses últimos meses, o Brasil também sendo muito questionado pelos organismos internacionais em relação à sua política ambiental, em relação à proteção ambiental, em relação à proteção das áreas indígenas, da Amazônia, do Pantanal, né? O governo Jair Bolsonaro liberando aí algumas coisas, pesca no arquipélago de Fernando de Noronha, e muitas críticas dos organismos internacionais, dos movimentos ambientais, das ONGs, e o ministro Ricardo Salles sendo muito criticado, né? E criando até alguns problemas econômicos aí para o Brasil em relação à Europa, à União Europeia, que tem toda uma política de comprar produtos de países que têm uma política ambiental de proteção, aí, principalmente a questão da Amazônia, aí, que é sempre uma guerra. Aí foi troca de farpas, presidente dizendo que isso é coisa de ONG, isso é coisa Houve uma troca de farpas muito grande entre o presidente do Brasil e o presidente da França, né? Mas assim, bastante dura, inclusive. Então é uma coisa que também a banca pode cobrar de você. Nuvem de gafanhotos, uma imensa nuvem de gafanhotos que atingiu a Argentina. Causou muita preocupação para agricultores do sul do Brasil. Aí, uma imensa nuvem de gafanhotos ali que ficou na Argentina, ameaçava o Uruguai, o Brasil. E isso também foi fato destacado aí muito na imprensa e pode aparecer aí na prova da VUNESP. Esse aqui, gente, marcou o ano, né? Protestos pela morte de George Floyd, aquele caso lá que o policial ficou em cima do pescoço do americano e ele morreu, ele gritava, eu não consigo respirar, e subiu protesto para todo lado nos Estados Unidos, para todo lado no mundo, no Brasil, né? E aí, o FBI, né, foi em Minneapolis, o George Floyd, que foi imobilizado no chão, dizendo não consigo respirar, enquanto o policial mantinha ali o joelho sobre o seu pescoço, e o que levou ele a óbito. Isso gerou aí muitos movimentos, e principalmente o movimento Black Lives Matter. Eu não sei se eu falei inglês direito, gente, eu ainda quero aprender a falar inglês, é uma das minhas metas, né? Esse ano eu coloquei várias metas, cumpri várias, abri o canal, fiz o canal, li 28 livros já, né? Já estou lendo até mais. Eu ia correr em 50 cidades, não consegui por causa da pandemia, estava na 9ª cidade, mas vou correr aí em Sorocaba aí um dia. Aí. E cuidado, gente, o movimento Black Lives Matter, ele não foi
criado por causa da morte do George Floyd. E a VUNESP pode querer te pegar. Ó, o Vidas Negras Importam, em tradução livre, foi fundado quando? Em 2013, em resposta à absolvição de George Zimmerman, segurança de um hotel que atirou e matou o adolescente afro-americano Trayvon Martin, de 17 anos, na Flórida, em 2012. Às vezes ele pergunta a cidade. Ó, cuidado, o movimento não surgiu por causa disso. O movimento cresceu em cima, né? Teve esse fato que retornou ali o movimento Black Lives Matter. E aí, gente, cuidado, tá? Ó, a origem dele aqui, ó, ele foi fundado em 2013 em relação a esse fato aqui, ó. As fundadoras, Patrice Cullors, Alice Gaza, o Paul Tomate, lançaram no Twitter a hashtag Black Lives Matter na época do julgamento de Zimmerman. E não demorou muito para que o movimento tomasse as ruas dos Estados Unidos e voltou com muita força por conta desse fato aí lamentável da morte do George Floyd, de 40 anos, tá? E assim, gente, a gente encerra aí, fica essas dicas aí. Boa sorte, né? Boa prova, vai tranquilo, leva o seu material, né? Tranquilo, vai com calma, vê o seu local de prova, chega antes, almoça. Eu gosto de almoçar, gente. Teve a prova de supervisor, eu fiz sem almoçar, isso me causa problemas. Então, eu levei na outra prova de diretor que eu fiz e fui bem. Eu levei um potinho lá com macarrão gelado, uma coisa que dá para comer ali no carro, e comi, e aí foi mais tranquilo, né? Toma água, leva sua água, enfim, vai tranquilo. É sempre uma etapa, cada prova você aprende mais, você não pode desesperar se você for mal, né? Bota na sua cabeça, confia, vai com garra, vai com determinação, com concentração, né? Procura aí assistir, fazer aquelas últimas olhadas ali no material, nas suas anotações, e tudo vai dar certo. Gente, obrigado. Já estou com saudade. S de saudade hoje, sextou. Obrigado a todos vocês que acompanham o canal. Muita gratidão. Força lá na prova. Até mais.